Mês de janeiro é um mês muito especial para a minha vida. Eu já compartilhei isso várias vezes com os irmãos, né? E no último domingo, inclusive eu completei 11 anos de ministério pastoral, né? Passa rápido, 11 anos já aqui na PIB como pastor, já são 21 anos como membro da igreja, e Deus tem feito grandes maravilhas, né, em nosso meio. E minha gratidão à igreja, minha gratidão a cada um de vocês, que me autoriza, né, a lhe pastorear, que permite que a graça de Deus seja abundante em nossas vidas. Então, louvado seja Deus pela igreja, quero agradecer ao Senhor por esses anos de ministério. Então, domingo passado, 11 anos. Quarta-feira agora que vem, 43 anos de idade, né? Passa rápido também, né? Quarta-feira, se Deus quiser, estarei completando 43 anos de idade. E estarei completando 19 anos de casado com a irmã Cláudia. Por favor, meu amor, chegue aqui. Eu não quero inflacionar o mercado não, queridos, mas eu quero entregar a minha esposa, né? Que às vezes a gente inflaciona, né? Diz assim, ó, o pastor fez, né? Mas isso aqui é para representar o meu amor, minha gratidão e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. A orquídea é uma flor que exige muito cuidado, muito respeito, e uma das marcas dessa flor é o tempo. A gente precisa esperar com que ela floresça, daqui a pouco ela se renova, e assim tem sido o nosso amor. Eu agradeço a Deus por sua vida. Surpresa, né, amor? Surpresa. Muito bem. No sermão da semana passada, eu trouxe a ideia de que no ano novo, vida nova. E de que nós não podemos ter uma vida nova se nós não formos pessoas novas. Pessoas que querem usar remendos em roupas velhas e pessoas que querem usar um novo vinho em vasilha de couro velha, essas pessoas não serão pessoas novas. Portanto, ter uma vida nova, ela implica em escolhas diárias que nos levará a transformações reais e impactantes. Guarda isso no seu coração. Vida nova implica em escolhas diárias que nos levará a transformações reais e impactantes. E isso começa quando nós abandonamos a vida velha e geramos uma nova conexão com o Senhor. Isso faz sentido para você, sim ou não? A minha pergunta para a gente começar a nossa reflexão dessa manhã é: mas afinal de contas, para que queremos novas vestimentas e um novo vinho? Nós queremos o derramar do Espírito Santo, a nova aliança, mas para quê? Para que nós queremos essa nova aliança? Para que nós queremos a presença do Espírito Santo em nós? Atos 1:8 vai revelar a resposta dessa pergunta, destas perguntas. Se você é crente em Jesus Cristo, no mínimo com 6 meses de convertido, você já deveria saber esse texto de cabeça. Eu não quero constranger nenhum crente antigo, tá? Mas esse é um texto que você precisa saber de cabeça. Diz o texto: quando você receber o Espírito Santo, vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo. E esse poder virá para que nós sejamos o quê? Testemunhas. De quem? Do Senhor. Mas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se você quer ter uma vida transformada, lembre-se, com poder vem responsabilidades. Se você quer ter uma vida transformada, você precisa estar pronto para transformar outros.
Tema da mensagem dessa manhã: transformados para transformar. Vamos falar juntos? Transformados. A questão é que nós vamos transformar as pessoas ao nosso redor, não é pela nossa sabedoria, não é pelo conhecimento bíblico que nós temos, não é pelos anos de igreja que nós vamos ter, mas nós vamos transformar as pessoas ao nosso redor, porque sobre nós vai descer o Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos dar o quê? Poder para transformar o mundo, para nós sermos testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando nós queremos essa transformação, nós temos que estar prontos para receber esse poder do Espírito Santo. Em sua vida transformada, você vai contagiar as pessoas ao seu redor. A questão é que a sabedoria que há nesse texto é porque ele não coloca assim: e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas ele começa dizendo que nós vamos ser testemunha onde? Qual é o primeiro lugar aí que está no texto bíblico? Jerusalém. Depois? Na Judéia. Depois? E agora até os confins da terra. É aqui, ali e acolá. Como diz o cearense. Esse pessoal que vem lá do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, não sabe, né? É aqui, ali e acolá. Nós temos que estar prontos para transformar. E a sabedoria desse texto é que ele não fala só do acolá, só do longe, só nos confins da terra. Ele fala que é aqui, a minha Jerusalém, o meu redor. Nós temos que ser testemunhas do Senhor Jesus. Você tem sido transformado pelo Senhor? Deus tem transformado sua vida? Você tem testemunhado desse amor de Cristo, com poder, o poder do Espírito Santo na sua vida? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. E aqui nós temos uma parábola, depois de uma conversa, um diálogo que estava acontecendo com os doutores da lei, Jesus sendo interpelado ali por eles. Aqui nós chegamos à parábola do samaritano, que depois nós aprendemos e ensinamos às nossas crianças, inclusive, que é a parábola do bom samaritano, né? Interessante essa parábola. E apesar de ser um clássico, apesar de ser um texto muito pregado, mas eu quero trazer duas lições preciosas para nós desse texto. O texto então vai dizer que Jesus respondeu, depois de ter sido, né, perguntado, Jesus então respondeu dizendo: quem é o meu próximo? Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-os quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Respondeu o perito na lei, e Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Pai, inspira os nossos corações com Tua palavra. Fala, Senhor, abundantemente as nossas vidas, e só me usa como instrumento nas Tuas mãos, por graça e misericórdia. Assim, Deus, nós oramos, te pedindo sabedoria, para que a Tua palavra seja aplicada em nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Esse texto, Jesus termina dizendo para aquele doutor da lei: vá e faça o mesmo. Mas fazer o quê? Fazer o quê?
Jesus, esse texto, ele mostra o amor, o cuidado, ele mostra aquilo que nós, enquanto cristãos, devemos fazer para transformar as situações ao nosso redor. Veja o texto que o pastor Leonardo Ravenil, ele diz em um dos seus livros: quanto menos sabemos sobre o céu e o inferno, menos nos preocupamos com o outro. Você entendeu essa frase? Vamos falar juntos? Quanto menos sabemos sobre o céu e o inferno, menos nos preocupamos um com o outro. Pastor, o que essa frase tem a ver com o texto? É simples. Nós devemos nos preocupar com o outro, e nós não nos preocupamos como deveríamos, porque nós não temos essa noção exata de que existe céu e inferno. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos nos anos 90, e na pesquisa diz que aproximadamente 3/4 daquelas pessoas, ou seja, mais da metade, elas acreditam no céu. Olha que interessante. Então, as pessoas na pesquisa, 3/4 daquelas pessoas, 75% delas acreditam no céu. E cerca de 30% das mesmas pessoas que acreditam no céu, 30% apenas acreditam que tem inferno. Oi? A pessoa acredita que tem o céu, mas ela não acredita que tem o inferno. Eis a grande questão para nós. Porque se nós tivéssemos essa noção exata, nós agiríamos intencionalmente com as pessoas. Sabe? Nós somos transformados para transformar, queridos. Nós somos transformados para anunciar o reino de Deus, para proclamarmos a sua salvação. O tempo é curto. E a eternidade não é. Nós vamos assistir um vídeo, e eu quero que você preste muita atenção em cada detalhe desse vídeo. Esse vídeo é uma produção inglesa, um aplicativo chamado Yes, Res, eu acho que a pronúncia é essa em inglês, e depois o pessoal me corrige, né? Sim, ele é, em português, e esse é um aplicativo, um site em inglês, com milionários ingleses que investem nesse aplicativo para evangelizar o mundo. Então ele já tem várias línguas no mundo. Você pode depois baixar no seu app Store aí, da sua preferência, enfim, agora não, mas depois você pode baixar. Tem muita coisa legal nesse aplicativo. Então essa é uma produção desse pessoal, que investe milhões para poder pessoas no mundo ouvirem do Evangelho de Jesus. Eu gostaria que você, com muito cuidado, com muita atenção, você observasse cada detalhe desse vídeo. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra, e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui.
Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Uau! Nesse vídeo eu já podia dizer amém. Eu tenho certeza que você entendeu a mensagem dessa manhã. Tenho certeza. Uma decisão pode mudar a tua história. O tempo é tão curto, a eternidade não. O tempo pode acabar no próximo minuto, para mim ou para você. A eternidade pode chegar para mim e para você a qualquer momento. Ela não precisa esperar a volta de Jesus. O tempo é curto, a eternidade não. Há no coração do homem um desejo inefável pelo prazer unicamente desse tempo que estamos vivendo. É aquela pequena parte vermelha da corda. O tempo é curto, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso ser. E as pessoas querem ser aquilo que a mídia diz que ela tem que ser. Eu vou confessar um pecado para os irmãos. Eu assisti, e fiz questão de assistir, e depois eu li com um pouquinho mais de calma, sobre cada participante do Big Brother desse ano. Eu perdi meu tempo com isso, sabe? Gente, quanta mente vazia. Quanta mente vazia. Quanta gente que acha que estar naquele programa é ser alguém. E depois dali, o que você é? Ex-Big Brother. É esse tempo, sabe, do coração de desejos inefáveis por prazeres unicamente deste tempo. Eu tenho que ter. Eu tenho que fazer. A nossa geração ela está querendo, irmãos, adicionar cada vez mais o cristianismo que lhe convém a uma vida velha. É como pegar o pano novo, o retalho dele e pôr numa roupa velha, e na primeira lavagem ela vai esgaçar, vai puxar, vai arrebentar. É como querer realmente pôr o vinho novo numa vasilha velha. E é isso que esse cristianismo tem feito, essa geração de pessoas estéreis. De pessoas que não têm gerado no altar de Deus uma vida consagrada. Eu quero apenas, pastor, adicionar o que é conveniente do cristianismo à minha vida velha, ao invés de mudar minha vida por completo. Eu quero, nesse pequeno espaço de tempo vermelho, poder usufruir de tudo isso, com todos os prazeres. Irmão, não tem nenhum problema você ter carro, viajar, juntar milhas, conhecer o mundo. Não tem nenhum problema viver as coisas desse mundo. Não tem. Desde que nada disso substitua o prazer de estar na presença do Senhor. Porque o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Não há problema. O problema é que quando o nosso coração enganoso, ele nos leva a essas coisas, e aí nós praticamos o auto-engano, que na linguagem bíblica, inclusive é um adendo aqui, né? A gente precisa, professor Isolda, voltar a alguns conceitos bíblicos nas nossas classes da escola bíblica, sabe? Juntamente ali com a irmã Lélia, ensinar, por exemplo, uma palavra sobre iniquidade. Se perguntar para qualquer adolescente, jovem, iniquidade. Inique o quê, pastor? Iniquidade. Praticar esse auto-engano, desejando saciar a nossa vontade, sem se importar com a vontade do Senhor. Que o reino de Deus é ser uma roupa nova. Porque isso significa negar a si mesmo. É tomar a sua cruz e seguir o Senhor. No reino de Deus, receber um novo vinho significa ser cheio do Espírito Santo e transbordar, até transbordar. Será que nós temos transbordado desse Espírito Santo? Ao ponto das pessoas ao nosso redor serem transformadas
por esse derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Meus amados irmãos, quando a gente olha para esse pequeno espaço de tempo vermelho e olha para toda a eternidade, você está mais preocupado em viver qual dos dois? E quando você olha para as pessoas ao seu redor, você gostaria que essas pessoas vivessem com intensidade esse pequeno espaço de tempo vermelho ou toda a eternidade? O seu coração fica incomodado pelo fato de saber que pessoas ao seu redor estão indo para o inferno, sim ou não? Que pessoas estão sendo condenadas a passar a eternidade longe da presença de Deus, sim ou não? Lembre-se que o tempo é curto, mas a eternidade não. Por isso, meus amados, que a nossa transformação ela deve gerar em nosso coração desejo ardente de transformar o mundo ao nosso redor, manifestando a glória de Deus, anunciando Cristo, a sua graça e o seu reino. Essa é a missão da nossa igreja, manifestar a glória de Deus, anunciar Cristo, sua graça e o seu reino. Esse é o desejo que nós, pastores dessa igreja, temos em nosso coração, para a sua vida, para que você possa sim, viver essa missão, a missão de manifestar a glória de Deus, anunciando Cristo, anunciando a sua graça, anunciando o seu reino. Porque no fundo, irmãos, lá no fundo, todos nós queremos crer que quando alguém morre, ela vai para um lugar melhor. E tem muita gente que se engana com isso, e quando se trata da morte e da eternidade, é da natureza humana esperar o melhor e, claro, evitar ficar pensando no pior. Certa vez eu fui fazer um velório, das muitas coisas que eu faço aqui na igreja, uma delas é velório e sepultamento. E certa vez eu fui fazer um velório de uma pessoa não crente, eles fizeram o convite, nós fomos. Quando eu cheguei no estacionamento, tinha uma pessoa da família já me esperando, me abordou: o senhor é o pastor Naum? Eu falei: sim, sou eu. Eu sou aqui da família da pessoa que o senhor veio fazer o velório. Eu falei: aí deu uma palavra já de consolo. E aí a pessoa já me interpelou ali, já disse assim: pastor, eu queria lhe fazer um pedido. Eu falei: pois não. Eu queria que o senhor dissesse que o meu parente vai para o céu. Eu falei: olha, desculpa, mas eu não posso mentir. Aí depois eu percebi, né, assim, eita, eu acho que minha resposta foi muito seca, né, assim. Eu falei: não, fica tranquila que vai dar tudo certo. E eu fui para o velório, claro, não falei que a pessoa ia para o céu, mas também não disse que ela ia para o inferno. Naquele momento eu aproveitei, preguei o evangelho, algumas pessoas inclusive se converteram naquele momento. Sabe o que é isso, irmãos? É porque as pessoas, elas não acreditam que verdadeiramente alguém vai passar a eternidade no inferno. E que nós resolvemos essa questão quando nós vivemos aquele pequeno espaço de tempo vermelho do vídeo. Que cada segundo, cada momento é muito importante. Portanto, nós precisamos gerar novas criaturas no altar do Senhor, e não mais no túmulo. Nós precisamos gerar pessoas, não do ventre, mas um novo nascimento espiritual, do descer da água do Espírito Santo, do derramamento desse novo vinho. Mas para transformar, irmãos, é preciso amar. E é isso que o samaritano nos ensinou. A parábola do bom samaritano, ela nos revela algo surpreendente. Se é que ela é tão surpreendente para alguns. Veja que os dois primeiros personagens, eles estavam envolvidos com o quê? Com a igreja. Quem eram os dois primeiros personagens? Comigo. Sacerdote e o outro, o levita. Mais uma vez, sacerdote. Ambos chegaram na cena do crime, olharam
e foram embora para suas atividades ministeriais. O que Jesus estava mostrando ali não é que pastor e que ministro de música não serve para ajudar pessoas não, gente. Né, irmão Edmir? Irmão Edmir tem um coração cheio de compaixão, cheio de amor, é um cara muito amoroso também. Mas o que Jesus estava mostrando é que pessoas religiosas, elas não estão transformando, porque elas não foram transformadas. Meus amados, quando aquele samaritano vem, olha aquela cena, ele se compadece. Perceba que Cristo ele estava ensinando aqui sobre compaixão. Ou seja, é o amor piedoso, demonstrando especial gentileza para aqueles que sofrem. Nesse ponto, Cristo ele dá ênfase à nossa ação voluntária, nossa ação piedosa para quem está necessitando de uma ajuda imediata. Se nós somos transformados para transformar, nós só podemos transformar se nós gerarmos compaixão dentro de nós. Diante daquela cena, aquele homem caído, espancado, sem nada, o sacerdote podia ter passado, o levita dizia assim: eu volto já. Mas diante daquela situação, a ação ela tinha que ser imediata. Sabe de uma coisa, irmãos? Quem tem pressa não pode esperar. Quem está ferido precisa de ajuda hoje. Só que nós vivemos numa sociedade ferida, de pessoas que precisam de ajuda imediata, de pessoas que precisam ser transformadas hoje, de pessoas que estão com o seu casamento por um fio, de pessoas que estão a um passo do suicídio, de pessoas que estão a um passo da miséria, seja ela social, seja ela econômica, seja ela espiritual. Nós somos chamados para transformar. Deus não vai transformar nenhum de nós para podermos ficar na igreja tão somente vivendo a religiosidade, mas nós somos transformados para que nesse pequeno espaço de tempo vermelho nós possamos fazer a diferença por toda a eternidade na vida de tantas pessoas que Deus coloca ao seu redor. Não pense apenas nos confins da terra, comece pensando no andar do prédio que você mora, no lugar que você trabalha, na clínica que você vai para uma consulta, onde você estiver, você deverá ser um canal de bênção do transbordar do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Quem tem pressa, irmão, não pode esperar, não pode. Por isso que nós devemos compartilhar de forma abundante a presença do Espírito Santo. Paulo ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Quando o amor nos motiva, irmão, queremos o melhor para o outro, nós queremos oferecer o outro, porque há um constrangimento dentro de nós. Nosso desejo, irmãos, não é manipular, não é tentar forçar ninguém a fazer algo. Pelo contrário, é fazer com que essa pessoa descubra o quanto Cristo a ama, o quanto Cristo o amou lá no Calvário, derramando o seu sangue. Assim, nós devemos aproveitar ao máximo as oportunidades para com os de fora. É o que diz o texto de Colossenses. Nós temos que ter sempre uma palavra agradável no falar, no nosso agir, no proceder, porque o objetivo, irmãos, é aproveitar ao máximo cada oportunidade. Devemos agir com amor, com compaixão, com misericórdia. A família daquela pessoa lá que eu fui fazer o sepultamento, aquela pessoa que me abordou no estacionamento, foi uma das que se converteu naquela manhã. Continuo servindo ao Senhor, moro em outro estado, continuo servindo ao Senhor. Nós devemos agir com compaixão, nós devemos agir com amor. Lembre-se, o tempo é curto, a eternidade não.
A eternidade pode chegar para mim e para você hoje. Hoje. Eu lembro que no meu último sermão de dezembro, último sermão do ano passado, eu disse que a despedida já pode ter acontecido e você não sabe. Hoje. Em muitos velórios, muitos, do tanto que é o caso, eu acho que eu enterro, irmão. Não é brincadeira, muito. E eu já ouvi demais pessoas olhando para aquela, como a gente diz numa linguagem mais rebuscada, para o fétero que está ali, para aquela pessoa dentro daquela urna. Quantas pessoas chorando dizem: eu devia ter feito uma ligação. Se eu soubesse que ele ia morrer hoje de madrugada, ontem eu teria passado para dar um abraço. Se eu soubesse que era hoje, eu teria dito: eu te amo. E tantos lamentos que nós temos ouvido nos velórios. Porque há uma necessidade imediata, mas nós achamos que temos ainda toda a eternidade para amar e ter compaixão daquela pessoa. Segunda lição que nós temos que aprender desse texto é que para transformar é preciso cuidar. Aqueles homens que primeiro passaram ali pela cena do crime, eles não olharam com compaixão. Essa é a primeira lição. Temos que olhar com compaixão, que para transformar nós temos que amar. Quer saber? O samaritano, ele olhou com amor piedoso, não somente olhou, mas ele também agiu. Ele se importou, ele cuidou, ele com o seu coração cheio de compaixão, ele nos deu a maior lição. Ele cuidou sem perguntar quem aquele cara era, sem se importar por ser igual ou não a ele. Ele investiu sem garantias de devolução. E o maior testemunho do cristão está em suas ações. Ações do cotidiano. Não são ações extraordinárias. É se importar com o outro, independente de como esteja o outro ou de quem seja o outro. Na verdade, para mim, a maior lição desta ação do bom samaritano é que eu devo me importar com o outro por quem eu sou. E não por quem ele é por quem eu sou. Se eu sou um cara transformado, lavado no sangue do Cordeiro, sou eu quem vou dispensar dessa compaixão para o outro. Sou eu quem vou cuidar, porque eu sou transformado. Não é isso que diz o texto? O título da mensagem, transformado para transformar. Então quem eu sou? Eu sou transformado. Transformado para quê? Para transformar. Então a minha ação para o outro não é pelo outro, mas é por quem eu sou. Isso faz sentido para você, sim ou não? Devemos então, irmão, cuidar do outro por nós e não por eles. Essa semana eu estava aqui na igreja, e aí um dos nossos funcionários, nos nossos momentos assim, eu digo, os nossos café teológicos que a gente tem aqui. Nesse momento a gente nem estava tomando café, mas as perguntas teológicas, de vez em quando a gente se conecta. Então, um dos nossos cooperadores aqui da igreja, disse assim: pastor, o que é o amor? E aí você fica, puxa, onde é que essa pessoa quer chegar, A primeira coisa que eu já começo a pensar, já sabendo da conversa teológica, eu falei: onde é que a pessoa quer chegar com isso, Eu disse: sim, pastor, mas o que é o amor? Enquanto eu estou aqui pensando onde ele quer chegar, ele continua me perguntando o que é o amor. Eu falei: bem, se eu responder um sentimento, ele vai dizer que não, porque biblicamente o amor não é um sentimento. Aí eu disse assim: o amor, ele é o cuidado com o outro, por quem você é. Eu falei: pastor, está certo o que o senhor disse, mas eu queria que o senhor respondesse para mim outra coisa. Eu falei: eu imaginei. O que você queria que eu respondesse? Ele disse assim: pastor, o crente precisa aprender. Olha, foi o que ele disse para mim: pastor, o crente precisa aprender que o amor é um mandamento. Eu falei: é verdade.
E por causa que é um mandamento, é que o Senhor vai fazer o que o Senhor disse aí que o Senhor ia fazer, que é cuidar, não sei o que, essa coisa bonita que o Senhor disse. Quem me disse isso foi uma pessoa que não tem nem a 5ª série, viu, irmão? Eu falei, é verdade, querido. O amor é um mandamento. Nós devemos amar o outro, como Cristo nos amou. Não é pelo outro, se ele merece, se ele não merece. Cuidar do outro diz mais sobre nós do que do outro. E ali, irmãos, o samaritano, ele se tornou conhecido por bom, porque ele ofereceu cuidados a quem não tinham cuidado, com o pouco que ele levava consigo. É assim. Nós devemos nos aproximar das pessoas que estão feridas. Nós devemos cuidar dessas pessoas, aplicando a elas os primeiros socorros. Nós devemos desinfetar os ferimentos, fazendo alguns curativos. Depois nós devemos levar esse ferido a um lugar para ser cuidado. É isso. Nós temos que cuidar do próximo, com as ferramentas e com as condições que Deus tem nos dado. Não há mais tempo, irmãos, a esperar. As pessoas estão clamando por nossa ajuda. Como eu disse, casamentos estão por um fio. Eu fui ao Google, fiz uma pesquisa rápida. Em 2021 foram quase 90 mil divórcios oficiais. Um aumento de quase 14%. Será que isso não fala a você? O índice de suicídio aumentou 28% nos últimos 5 anos. Antes da pandemia, o Brasil já tinha a 4ª maior taxa de desemprego no mundo. Dados como esses, irmãos, deixam o meu coração em alerta, em alerta. Será que nós temos sentido, no mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, um peso pelos que ainda não ouviram a palavra da salvação? E digo mais, irmãos, quantos, dentro da nossa comunidade de fé, necessitam de uma ajuda imediata nossa? Às vezes por orgulho não pedem, ou às vezes nós por educação não oferecemos. Mas quando as pessoas estão feridas, caídas, elas precisam de ajuda imediata. E eu tenho aprendido nos meus últimos 4 anos, que eu não tenho que mais ter tanta educação para ajudar quem precisa. Sabe, eu era um pouco mais polido com isso. Não, a pessoa não pediu, ela está ali, e daqui a pouco, divórcio. Puxa, eu podia ter ajudado. Daqui a pouco a pessoa tirou a vida. Isso dói minha alma. Dói demais. A questão é que, por vezes, nós não temos mais chorado, sabe, irmãos? Por esses que não experimentaram ainda a palavra da reconciliação. Quando você aprender a chorar um pouco mais por essas pessoas, você vai começar a se tornar responsável. Você vai começar a agir intencionalmente com seus amigos, com seus parentes, para que eles também sejam transformados. Para que essas pessoas ao seu redor, pelo transbordar do Espírito Santo na sua vida, possam vivenciar também essa graça. Eu concluo a mensagem de hoje. O Edmir já pode subir já com a equipe de louvor. Portanto, meus amados, o chamado da cruz é para que participemos da paixão do Senhor. E por isso nós devemos trazer conosco, ou em nós, as marcas dos cravos. Essas marcas é para mostrar o amor. O amor que Cristo tem por nós. O amor que nós devemos ter pelo outro. É para mostrar para nós a preocupação do Senhor de que morrendo na cruz o Espírito Santo seria derramado sobre nós, para que nós, nesse transbordar, possamos ajudar com que outros encontrem a presença do Senhor. De tal forma que o alvo
de sermos transformados é obedecer o chamado que Deus tem individualmente para cada um. Mas a verdade, irmãos, é que se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma, quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, nós construiríamos uma ameaça para o inferno. Mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, nós estaríamos mendigando. Essa palavra é uma palavra do pastor Leonardo Ravenhill, no mesmo livro daquela outra citação. Qual foi a última vez que você se sentiu responsável por alguém diante de Deus a ponto de investir em oração por esta pessoa? Qual foi a última vez em que você, se sentindo transformado, desejou que o teu ambiente ao teu redor fosse transformado também? Eu quero te convidar agora a um tempo de oração. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você agora lembrasse de pessoas que devem ao seu redor ter suas vidas transformadas. Seja no teu ambiente de trabalho, seja na tua casa, na tua família, seja no teu condomínio, na academia, dos amigos. Diga assim na sua oração: Senhor, eu quero, Senhor, ter uma vestimenta nova, eu quero ter uma nova aliança contigo. Eu quero, Senhor, ser transformado numa vasilha nova para receber o derramamento do teu Santo Espírito, esse novo vinho sobre mim. Porque eu quero, Senhor, compartilhar. Me ajuda, Senhor, a transformar o ambiente ao meu redor, pelo poder que o Espírito Santo me dá. Não é por mim, Senhor, mas eu quero fazer isso, ó Deus, com compaixão. Me dá, Senhor, a oportunidade de cuidar dessas pessoas, que agora eu me lembro de cada uma delas. E que neste cuidado, Senhor, eu possa testemunhar tua graça, teu reino, teu Filho, Deus de misericórdia. Nos usa, Pai, como instrumento nas tuas mãos, que sendo eu transformado, eu possa, Deus, gerar transformações ao meu redor, cumprindo o ID que tu tens para cada um de nós, o chamado que tu tens para cada um de nós. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que em 2022, Senhor, vidas sejam transformadas pela minha ação intencional de amar em compaixão, com compaixão, e de cuidar, Senhor, com piedade. Que vidas sejam alcançadas por teu amor misericordioso, Senhor, e que outros sejam transformados para a honra e glória do teu santo nome. Te louvamos, Pai, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome na beleza da tua santidade. E assim oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.